Bom dia! Na nossa aula de história hoje, nós vamos começar a leitura da página 225, tá? Então, peguem a apostila de vocês. Objetos e documentos pessoais. Além das entrevistas e das conversas com nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história de nossa família, como por meio da análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano no passado. Olha lá o que ele descobriu. Fábio observou um antigo acórdeon, um instrumento musical também conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com seus familiares, descobriu que seu bisavô adorava as cores e a sonoridade desse instrumento e que sempre o tocava em festas e comemorações. Além disso, soube que ele morava no campo e que o acórdeon é muito utilizado como acompanhamento de canções tradicionais no interior do país. Ao ter contato com a máquina de escrever, sua avó, Fábio, quis saber como ela funcionava. Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir, mas também notou que é mais difícil corrigir erros de digitação. Então, quando a pessoa erra no computador, é muito mais fácil de corrigir do que na máquina de escrever. Sua avó lhe contou que trabalhava como jornalista e que passou muito tempo com aquela máquina, escrevendo textos que expressavam suas ideias. Fábio leu algumas das cartas trocadas entre seus avós, quando os dois moravam em cidades diferentes. Sua avó lhe disse que eles sempre guardavam aquelas cartas como uma lembrança do carinho que tinham um pelo outro. Ao observar as datas das cartas, Fábio achou estranho o fato de que elas demoravam semanas para serem respondidas. Sua avó lhe explicou que antigamente a comunicação à distância era mais demorada e que tudo funcionava em outro ritmo, mais lento que atualmente. Pergunta número 1, tá? Não é para escrever, é só para vocês pensarem, tá bom? Sua família também tem o costume de guardar objetos pessoais antigos? Então, sabe o que vocês podem fazer nessa atividade? Vocês podem perguntar para os avós de vocês, tá? Quem tem os avós pode ir perguntar para eles, né? Podem ligar para eles e perguntar se eles têm o costume de guardar objetos antigos, tá bom? Em sua opinião, por que alguns objetos pessoais antigos são guardados e outros não? Outros são descartados. Por que vocês acham que isso acontece? Então, vocês vão pensar, tá bom? E na nossa aula online, nós conversamos sobre esse assunto, tá? Na página 226, por meio da análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história de vida das pessoas. Veja a seguir alguns documentos pessoais de Ademar, que é o avô do Fábio. Ao analisar a cédula de identidade de seu avô, o Fábio soube sua nacionalidade, o ano e a cidade em que ele nasceu, assim como pôde observar a aparência física de seu avô quando tinha 25 anos de idade, tá? Ao analisar o antigo título de eleitor de seu avô, Fábio descobriu qual era a sua profissão naquele período, seu estado civil, onde morava
onde votava e como era a sua aparência quando tinha 34 anos de idade. Aí tem duas perguntas para vocês colocarem um X, tá? Em que ano o Ademar nasceu e qual era a profissão dele? Tá? Então, vocês vão fazer um X na resposta correta, de acordo com as informações que tem no título de eleitor dele, tá bom? Na 227, nós vamos ver 4 documentos muito importantes que as pessoas têm, tá bom? A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. É ela que comprova a nacionalidade dessa pessoa, assim como traz informações sobre a data, o horário e o local de nascimento dela. A primeira via da certidão de nascimento é gratuita, as pessoas não pagam, tá? E é um direito de toda criança. Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes, como ser matriculada em uma escola pública ou participar de programas sociais do governo. Um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade, tá? Esse nós chamamos de RG, né? Que é o Registro Geral. Ela é um documento de identificação que traz informações semelhantes às contidas na certidão de nascimento, como o nome da pessoa e a sua data e local de nascimento. Além disso, ela traz a fotografia e a assinatura do portador, tá? Quando vocês têm um RG e vocês não sabem escrever o nome ainda, vocês colocam o dedinho, tá? Digital, que a digital também é única. Todas as pessoas têm a digital diferente, tá? Então, por meio da digital, quando vocês, não sei quem de vocês tem o RG, a certidão de nascimento todos nós temos quando nós nascemos. Depois, nós precisamos tirar o RG, tá? Vocês já podem ter um RG, eu não sei se todos vocês têm, tá bom? Mas se vocês têm, vocês não sabem escrever o nome ainda, tiraram quando não sabiam, vocês têm a digital no lugar da assinatura, tá bom? E as pessoas maiores de idade que não sabem ler e escrever, que existem pessoas, também colocam a digital delas, tá? A carteira de trabalho e previdência social é o documento em que são registradas informações sobre as atividades profissionais de uma pessoa, tá? Então, essa é quando você trabalha em um lugar, né? Um adulto trabalha. Aqui tem todas as informações sobre essa empresa, tá? Então, é para isso que serve a carteira de trabalho. Por meio dela, são garantidos ao trabalhador direitos como aposentadoria e seguro-desemprego, tá? Então, quando a pessoa fica mais velha, ela tem um tempo de serviço. Então, por exemplo, a mulher tem que trabalhar 30 anos para conseguir aposentadoria, que é um dinheiro que a gente recebe, né? Que nós, cidadão, recebemos, tá? Mas só depois de 30 anos de trabalho, tá? Então, essa é a aposentadoria, quando nós ficamos bem mais velhos. E o seguro-desemprego é quando você trabalhou um tempo em uma empresa e você saiu dela, você foi desligado. A empresa não precisa mais do seu serviço. Então, você consegue, no máximo, 5 meses de seguro-desemprego para você se organizar até conseguir um novo emprego, tá? Então, essa é a aposentadoria e o seguro-desemprego. O título de eleitor é um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher seus representantes nas eleições municipais, estaduais e federais. Todos os brasileiros podem tirar título de eleitor a partir de 16 anos, tá? Então, vocês ainda não podem votar, né? Não podem tirar o título de eleitor, só a partir dos 16 anos de idade. Entre as informações que constam nesse documento estão o nome completo do eleitor, a sua data de nascimento e o local aonde ele vota.
Então, normalmente as pessoas votam em escolas, tá? Então, perto da casa da pessoa, vai votar em uma escola, tá? Num dia específico da eleição, tá bom? E tem todas essas informações aqui no título de eleitor, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.